Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas. Quem fala aqui é Ana Gabi. E hoje eu venho trazer mais um caso de feminicídio, de mais uma vítima indefesa. E essa ainda pediu medida protetiva. E de nada adiantou. Ele nunca respeitou, policial renomado e ainda é advogado. Ele fez o que quis, a lei da forma que ele quis e ela perdeu a vida dela. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com pessoas que queiram se alertar com esses tipos de conteúdo, assim como eu e você. Toca a vinheta. Um caso bem complexo também, como todos que têm feminicídio, e principalmente os que envolvem criança. É inadmissível, né? Como é que o amor numa relação, a posse, a doença é tão grande que se esquece, né, das crianças e simplesmente só se olha pro próprio ego, pro próprio raiva, para a própria ambição, pro próprio ambiguismo. Eu não sei nem explicar para vocês. Esse caso é um caso também chocante, uma menina linda, 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 vou botar a foto dela aqui. Linda, jovem, mas que se envolve com uma pessoa que já tinha um passado negríssimo, um passado similar ao que aconteceu com ela, só que a outra mulher deu sorte, está viva, mas ela não sabia disso. Vamos lá. O nome dela é Suelen Rodrigues. Na época que ela conseguiu conhecer o seu algoz, ela tinha apenas 17 anos. O nome dele, Jaminos Quedaros de Aquino. 30 anos mais velho do que ela. Já vinha de um outro relacionamento com uma outra moça e também já tinha filhos, os quais também ele fez uma série de coisas que eu vou contar no decorrer. Ela, uma moça jovem, sonhadora, criada pelos pais para ser uma princesa. E como toda princesa, os pais criaram ela para encontrar o seu príncipe encantado. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele já tinha toda uma maldade de vida, ela inocente, ingênua, 17 anos, né? Um outro tipo de criação. Ele é investigador da Polícia Civil e advogado criminalista. Acaba conhecendo ela nesses meios e ela acaba se encantando por toda a inteligência, por todo o glamour de uma profissão na cabeça de uma menina. Poxa, é igual quando a garotada conhece artista, né, cantores e tal, tem aquele sonho de casar, de ter uma vida e tudo. E ele viu nela a vítima perfeita, porque ela era ingênua, ela era muito novinha mesmo, e não tinha muita maldade da vida. Ele, por ter esse bom papo, ela acaba que se apaixonando por ele. Ele de cara, vendo, consegui, né? O que ele faz? Quer conhecer de cara, rapidamente, os pais dela, para pedir então para que ela venha a morar com ele. Ela então, apaixonada por todo o jeito qual ele a tratava, e falava e dizia, e toda a profissão dele que a encantava também, foi viver com ele. E assim que ela foi viver com ele, ela começou a ver sinais de um extremo possessivo mesmo, possessivo ao extremo, que muitas das vezes meninas inocentes confundem com ciúme e acham que é amor. Nesse romance todo, eles acabam tendo um primeiro filho. O primeiro filho do casal, e ele já cria uma certa doença e uma possessão ainda maior por ela, porque ela começou a ter que o quê, gente? Mãe, né? Tem que dividir a atenção, tem que dar de mamar, tem que fazer comida, tem que cuidar do filho. A criança depende da mãe e do pai. No caso, ele não queria que ela dividisse a atenção e criou algo
mais possessivo ainda. Ela percebeu, mas deixou para lá, achou que, né, iria passar. Ela viveu com ele longos 11 anos. Aguentou muita coisa calada. Nesses 11 anos, 5 anos, 11 anos, né? 5 anos atrás, então nós vamos fazer aí o cálculo que a partir desses 11, a partir do 6º ano, a vida dela começou a mudar mais do que tinha só sinais, né? Mas daí só era ladeira abaixo. Ofensas, xingamentos, batia, fazia, ameaçava. E as violências físicas que ela começou a sofrer devido a essa possessividade dele para com ela. Ela então, ao visualizar isso 5 anos atrás, o que ela faz? Ela vai fazer um curso de extensão de cílios, porque ela era dependente financeiramente dele. E assim que, além de um filho, teve outro filho, né, os 2 filhos, que foi um menino e uma menina, quando nasceram os filhos, ele começou a criar um certo cárcere privado. Você não pode sair, você não pode ter amigo, você não pode atender o telefone, você não pode falar com a sua família, não pode nada, né? Você tem que viver para mim. E ele deixava ainda dividir um pouquinho com os filhos quando ele queria. Ela viu, ela já estava mais velha depois, né, de tantos anos de casado, a maturidade vai crescendo, vai amadurecendo, vai vendo, todo dia ali ela observa. Ela pega e faz esse curso de extensão de cílios e começa a trabalhar para criar a independência financeira dela. Ele vê. Lembre-se, ele é 30 anos mais velho do que ela. E ele começa a observar, ele fala, peraí. Está começando a criar independência, amizades, começa a fazer amizade com o cliente, começa a falar, a conversar, tudo que ele não queria. Ele queria ela dentro de um cárcere privado, dependente dele financeiramente e emocionalmente, que é assim que eles fazem. É assim que eles fazem, e tem mulher que acha que é amor, que é bonitinho, mas não é. Submissão não é bonitinho, não é amor. Todos nós temos que ter um certo respeito e um certo quadrado, o qual nós dividimos com alguém. Sendo assim, então essa moça, criando essa oportunidade de ganhar um dinheirinho próprio, ela começa a falar com os pais, que não dá. Porque ele é assim, ele é assado, ele é cozido, ele me bate, ele me ameaça, ele faz, ele acontece, ele não sei o que com os meus filhos, ele aquilo, isso, aquilo, nananana. Ela viu que ela estava vivendo um relacionamento abusivo, não importa se demorou, mas ela viu. E ela tinha que arrumar um jeito de sair disso, viva. Ela tinha que arrumar um jeito de sair disso viva, porque afinal de contas ela tinha 2 filhos com esse sujeito. Eles brigaram na frente de uma cliente e de uma amiga, que era uma amiga cliente, e da irmã dela. Porque quando ela vai fazer essas extensões de cílio, a irmã acompanhava. E as clientes acabam ficando amigas e tudo. Ele entra na sala, começa a desferir palavras de baixo calão, xingar, ameaçar ela, falar para ela, a irmã vendo, a cliente vendo, e ela ali parada, olhando, estática para ele, e ele fala assim para ela, você não está trabalhando nada, você está se prostituindo. É isso que você é. A irmã vira para ela e fala, não dá para continuar dessa forma. Essas agressões físicas, verbais, até onde que isso vai parar? Você precisa tomar uma atitude. Pega ela e leva para a delegacia. Chegando na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência e lá automaticamente cria a medida protetiva. Diz que foi ameaçada, tem a testemunha, tem a cliente, tem a irmã, e tem os áudios, tem várias coisas que eu vou colocar aqui para vocês, de tudo que ela vinha falando, que ela vinha pedindo a ajuda. Além da medida protetiva, ela também busca o Ministério Público, por causa da potência dele, advogado criminalista, policial, né, um cara muito mais velho, tinha todo um controle, uma cidade pequena. Ela falou, poxa, eu preciso buscar ajuda. Eles não eram casados, tinham os filhos, mas viviam formalmente. Ela tinha verdadeiro pânico, pavor, tudo que vocês possam imaginar dele. Eu tenho um áudio aqui que eu vou colocar para vocês escutarem. Eu tenho
muito medo dele. Tomara que eles cheguem logo, que eles passem logo aqui. E pior que eu nem vou, sabe, acordar minha avó ali, coitada, porque já tem pressão alta, né? Então, eu tô aqui no escuro, apaguei todas as luzes com as crianças, né? Tô esperando aqui, tomara que eles cheguem logo, né? Que passem logo por aqui. Quando ela faz essa medida protetiva, que ela vai, fala e tudo, e conversa, e já tem advogado e um monte de coisa para ajudar ela, o Ministério Público, tudo, ela diz, gente, mas é o seguinte, ele anda armado. É policial. Ele anda armado. E aí, o pessoal lá do Ministério, os advogados e tudo, chamam ele para conversar para essa medida protetiva e dizem, ó, a arma você tem que entregar. Não pode ficar armado. Ele questiona, ele diz que ele jamais faria mal a ela, que a intenção dele era só ver os filhos, que ele jamais encostaria um dedo, que ele já tinha espancado a menina várias vezes, 5 anos atrás, contado, todo mundo sabe disso. Mas ele lá, no ministério, para os advogados, para os promotores, para todo mundo, ele passou que ele era uma pessoa incrível e que ela que não prestava. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, só que não estava tudo bem. Ela pediu e o juiz então pede a prisão preventiva dele. Só que era época de eleições lá do nosso querido Bolsonaro e do atual presidente. E teve aquela coisa de greve dos caminhoneiros, aquela coisa toda, que ninguém aceitou essas eleições, isso aqui, e estava nessa época. Quando os policiais vão até ele para prendê-lo, ele diz assim, vocês vão me prender? Vocês estão de brincadeira que vocês vão me prender, né? Vocês não vão me prender. Eu tenho residência fixa, eu trabalho, eu sou um cidadão do bem, eu sou um cara honesto, um cara sério. Vocês querem me prender só porque eu tô indo atrás dela, porque eu quero ver os meus filhos? É sério isso? Não, vocês não vão me prender, não. Vocês não vão. E ele disse, mandou lá, falou pro juiz, eu jamais faria mal a ela e aos meus filhos. Ela, percebendo o poder dele, que era imenso, né, sobre as pessoas, sobre tudo, o que ela faz? Se muda para Curitiba. Ela foi antes, procurou escola, viu tudo direitinho, viu uma amiga para dividir casa, avisou a família, o pai, avisou todo mundo, a irmã. Falou, olha, eu tô indo embora para Curitiba, vou dar uma vida melhor para os meus filhos, longe desse louco, longe desse homem. E no primeiro dia de aula, como é que ele descobriu? Ele procurou a advogada dela, tentou de tudo quanto é jeito, usar todo o poder dele, dentro da justiça, dentro das pessoas que ele manipulava, que ele conhecia, para descobrir para onde ela ia. A advogada dele não contou. Ele tentou de tudo, ele tentou pegar, não constava, não tinha como descobrir. Ele foi até a escola e disse que queria transferir os filhos para uma outra escola, que ela não estava legal ficar com ela, que tinha que ficar com ele isso, aquilo, outro. E lá na escola, então, ele conseguiu o endereço para onde ela estava indo. A menina da escola, infelizmente, muita maldade, né? Pegando um cara com uma maldade, com uma oratória, com uma forma de enrolar muito boa, a garota não teve culpa. Quando ela tá descendo do carro, esse vídeo eu vou falar com vocês, eu vou pedir para botar o vídeo aqui. Vocês podem observar que ela desce do carro com as crianças, as duas crianças. Ele vem correndo, ó. Ele desce de um carro e vem correndo. Fica um tempão conversando com ela, não se sabe o que foi dito. Só aquelas crianças que sabem. Ficou um tempão ali conversando com ela, passa ônibus, passa carro, passa tudo. Pode observar, passa um tempão. De repente ele saca a arma. Você vê que dá pra ver aí no vídeo que ele saca a arma. E ela bota a mão. Porque ele sacou a arma na direção das crianças. Ela bota a mão para defender os filhos. Nisso que ela bota a mão, ele vira no coração dela e atira. Vocês podem ver que tá embaçado, ela cai. Ele não satisfeito, ele ainda difere mais 4, ele deu 5 tiros nessa mulher. 5, ele deu tiro realmente para matar. E podem ver que a filha corre para a porta desesperada, gritando. As pessoas da escola disseram que a menina, pelo amor de Deus, ajuda minha mãe, que meu pai está matando ela. A menina em prantos, em berros na rua, desesperada. Ele pega o carro e vai embora. Detalhe, esse carro é o seguinte, ele tinha um carro. Lembra que ele ficava atrás dela o tempo todo? Ela fugindo dele? O que ele fez? Ele foi num determinado local, vendeu o carro dele. Pegou um outro carro, deu uma diferençazinha em grana, só que ele não botou no nome dele, não. Ele botou no nome do compadre dele esse carro. E era com esse carro que ele estava. Ele arquitetou tudo arquitetado. Era com esse carro que quando ele mata ela,
Ele dá um tiro no coração dela e vários tiros na cabeça, em tudo dela. Ela já morta no chão, ele ainda atira mais. Maldade na frente dos 2 filhos. Pura maldade aquilo, à luz do dia. Sem medo de ser preso, sem medo de nada. Simplesmente ele foi lá e assassinou ela. Ele pega esse carro que estava no nome de uma outra pessoa e não na dele. E não era o mesmo modelo de carro e ó, mete o pé. Só que aí, lembra que eu falei das eleições? Os caminhoneiros não estavam fechando todas as estradas? Ele não tinha como passar. Para onde ele ia? Qual a estrada que ele ia pegar? Para onde que ele vai? Como é que ele faz? Ainda mais na região sul do país, que é todo mundo, caminhoneiro geral, todo mundo fechado com Bolsonaro. Estava tudo fechado. Ele ia para onde? O que ele faz? Ele consegue uma estradinha de terra e ele acha aí uma casa de uns amigos, né, que acabaram dando cobertura para ele, talvez sem saber, com certeza não sabiam. Ele, como advogado criminalista, dentre outras coisas, já tendo trabalhado na polícia, ele achou que ele sumindo do crime, ali do flagrante do crime, de 48 horas após, a princípio, ele achou que isso aí ia caducar, não ia dar nada. Não vai dar nada, eu vou sumir 48 horas, depois eu me entrego. Eu não fui pego em flagrante, eu não posso ser preso. Tudo ele arquitetou, ele pensou em absolutamente tudo. Só que ele só não contava que, além dele ter que cumprir prisão pela medida protetiva que ele nunca respeitou. Eu vou botar aqui também os prints dos desesperos dela escrevendo para as pessoas. Daqui, ó, vocês vão ver. São vários prints que vão ter para vocês verem. Do pavor, do pânico, do medo, sei lá do que, coitada dessa moça. Coitada dessa moça. Ela tentou sobreviver, ela tentou viver. Ela tentou, mas ele foi muito mais esperto do que ela. Bom, devido às eleições, né? Tudo fechado, caminhoneiros tudo fechado, ele vai para casa, vai para esse sítio aí desses amigos e tudo. Se apresenta à polícia 48 horas depois, achando que ia sair lindo, leve e solto, né? Maravilhoso. Mas não. O que acontece? Mesmo com 48 horas depois, ele tem isso aí, a medida protetiva e o assassinato, que tá aí no vídeo, para quem quiser ver que foi ele. Não tem, gente, a criança, enfim, o mundo viu, né? Todo mundo viu que foi esse infeliz que tirou a vida dessa linda jovem, que tinha uma vida pela frente. O advogado dela, ele numa entrevista, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele é lá de Curitiba. Ele diz assim, que isso sirva de exemplo para outros homens no estado do Paraná. Não sei por que ele disse isso, mas ele disse que o crime não compensa em correlacionado ao feminicídio, ao mal à mulher, e que a justiça sempre vai achar o autor do crime. Só estou repetindo as frases que ele utilizou. Esse homem, o qual ela infelizmente se apaixonou, ele também já tinha ameaçado a ex-mulher, da mesma forma que ele fazia com ela. Só que com a ex-mulher, ele, além de ameaçar a ex-mulher, ele ameaçou também os 2 filhos, que ele tem 2 filhos com essa ex-mulher, antes de conhecer essa menina. Só que ali, no caso, ele falou que mataria todo mundo, caso a ex-mulher deixasse ele. Como o crime repercutiu muito, essa ex-mulher apareceu. E pasmem, ele nunca respondeu por isso, por essas ameaças à ex-mulher, nem aos filhos. Os filhos nunca quiseram nem olhar para a cara dele, nem ver ele, devido ao saber disso. Ele nunca foi julgado por essas ameaças que fez à ex-mulher e aos filhos. Talvez se tivesse sido, essa moça estaria viva. O advogado tem esperança, o advogado da menina que foi assassinada, de que agora ele permaneça preso e que a justiça seja feita. E parece que a ex-mulher vai entrar junto nessa jogada também, para ajudar. É isso, pessoal. Hoje em dia eu acho melhor vocês jogarem RG e CPF, Polícia Federal, www.policiafederal.org.br e começa a pesquisar os antecedentes criminais das pessoas às quais vocês botam dentro de casa. Até um próximo crime.